Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé, toda quinta-feira neste horário, levando a você um pouco daquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos a igreja vem aprendendo com a assistência do Espírito Santo, com aquilo tudo que Jesus deixou e transmitiu para os apóstolos. Muito bem, vamos rezar. Sempre começando esse programa rezando, porque uma escola de fé tem que começar rezando. Convido você que está em casa, vocês que estão aqui comigo, para a gente colocar no coração de Deus essa noite. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, hoje no dia da exaltação da Santa Cruz, Maria que esteve aos pés da cruz com Jesus, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa lembrando que nós estamos no mês da Bíblia, ok? E a Canção Nova está fazendo uma promoção da Bíblia, que é a Bíblia que é da CNBB também. Você vê aqui, né, tem o logotipo aqui da Canção Nova e da CNBB. Esta tradução é a tradução que é usada nas missas de domingo, né, no Brasil inteiro. Então a Canção Nova está com uma promoção de 25% nesse mês. Tem essa Bíblia de couro, muito bonita, muito bem, né, impressa. Tem uma com zíper e tem até uma Bíblia com capa cor-de-rosa, né, que é para agradar mais ainda as mulheres, ok? E você pode adquirir essa Bíblia, como também a Canção Nova já está à venda com o Diário Bíblico de 2018. É uma agenda muito bem feita, porque é uma agenda em que cada dia você tem o Evangelho do dia, tem uma meditação sobre o Evangelho e tem uma frase de um santo, todo dia. Então, quem usa agenda, no seu escritório, na sua casa, você pode usar a agenda e, ao mesmo tempo, já tem o Evangelho aqui, já tem uma reflexão e tem uma frase de um santo cada dia do ano, ok? Esta agenda também está já do ano 2018, é do ano que vem. Já está à venda também com 25% também de desconto, como a Bíblia também nesse mês de setembro. Muito bem, o que nós vamos ver agora na nossa Escola da Fé? Nós terminamos um longo estudo sobre a espiritualidade. Quem acompanhou comigo, nós falamos da ascese, né? Ascese passiva, ascese ativa, falamos dos santos. Agora, nós vamos completar esse ano com um pouco de estudo bíblico, né? Porque uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida é sobre a Bíblia. E a Bíblia, nós sabemos, é uma das bases da nossa fé católica. A fé católica tem 3 bases: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. São as colunas, né, sobre as quais a igreja se apoia. Quando eu comecei esse programa Escola da Fé há mais de 20 anos, eu comecei escrevendo 3 livros. Esse aqui é um deles, a Sagrada Escritura. É um curso bíblico resumido, né? Mas escrevi também Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. São as bases, né, sobre as quais a igreja se apoia. E hoje eu quero então começar um estudo, né, sobre a Bíblia, né? Esse é um livro que ajuda também a gente a compreender a Sagrada Escritura. Eu também gravei um curso bíblico de 100 horas. Esse curso, né? É um curso bíblico de 100 horas, onde eu explico resumidamente cada um dos 73 livros da Bíblia.
ou 72, se a gente contar Jeremias e Lamentações junto, dá 72, contar separado dá 73. É em CD, para ouvir, né, no carro, em casa e tal, ok? Tem esse curso também, História da Igreja, também 100 horas, e aqui um curso sobre família. E eu gravei também um curso sobre o Catecismo da Igreja de 40 horas, porque tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ler. Então, História da Igreja, por exemplo, eu completei agora o 3º volume, que é esse aqui, a História da Igreja moderna e contemporânea. Né? Aqui você vê a Idade Moderna, a Idade Antiga, que vai até o século V, depois a Idade Média, que vai do século V até o século XV, e aqui praticamente do século XVI até o século XXI. Ok? São mais ou menos 1.500 páginas, porque a igreja tem 2.000 anos. Então, a história mais longa, mais complexa que existe na historiografia é a história da igreja. Porque nenhuma instituição humana tem 2.000 anos. Nem Império Romano, nem Império Babilônico, nem Império Assírio, nem o Império Bizantino, nem nada. Nenhuma instituição do mundo chegou a 2.000 anos. E a igreja, né, já tem. Por isso que a história da igreja, que se mesclou com a história universal, né, fica com uma coisa assim bastante longa. Né? Para ter ideia, Daniel Hope escreveu em 10 volumes. É isso aqui, né? 10 volumes, cada um com mais ou menos 1.000 páginas. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, é uma síntese. Muito bem. Vamos conversando um pouco sobre a Bíblia. Estamos no mês da Bíblia, a Sagrada Escritura. A gente sabe que a palavra Bíblia significa o quê? Uma biblioteca. Por quê? A Bíblia são 72 livros, não é um livro. São 72 livros. Tem livros com 50 capítulos, né? Como Gênesis, e tem livro que é um capítulo só. Lá do Novo Testamento, por exemplo, a 3ª carta de São João. É um capítulo, né? Muito bem. Então aí é que nós vamos conversar sobre isso. Pode ir passando para a gente. Então, por que setembro é o mês da Bíblia? Né? E como é que os católicos devem viver esse tempo? Aí a produção prepara para nós uns slides bem bonitos. Setembro é o mês da Bíblia, porque isso aqui no Brasil, né? Porque no dia 30 de setembro é o dia do doutor da igreja, São Jerônimo. São Jerônimo foi um erudito, um homem extraordinário. Ele era cidadão romano, lá do século IV. Ele foi contemporâneo de Santo Agostinho. São Jerônimo, ele sabia o grego, sabia o latim, porque era cidadão romano, sabia o hebraico, porque ele durante um tempo ele viveu no Oriente e aprendeu o hebraico com um monge do Oriente. Então era um homem enciclopédico. Então o Papa São Damaso, lá por volta do ano 340, 50, o Papa São Damaso queria melhorar a tradução da Bíblia no latim. Não havia uma tradução boa do latim. Então, o Papa São Damaso pediu a São Jerônimo que fosse para a Terra Santa e ali pegasse a Bíblia do grego e do latim, do grego e do hebraico, e traduzisse para o latim. Agora, vejam a capacidade desse homem. Sabia o hebraico, sabia o grego e sabia o latim. Então, daí surgiu a chamada Vulgata. É o texto básico da Bíblia que hoje nós usamos. Dali foi traduzido para o francês, para o português, para o inglês e tudo mais. Né? Depois teve uma Neo-Vulgata, depois dos concílios, que melhoraram, não ainda a tradução de São Jerônimo, mas a tradução básica é de São Jerônimo. Por isso que a igreja no Brasil optou pelo mês de setembro, o mês da Bíblia, por ser o mês que termina com a festa de São Jerônimo. Ok? Esse é o nosso motivo. E uma coisa que a igreja recomenda sempre é aquela frase que os padres da igreja diziam: sentire cum ecclesia, sentir com a igreja. Quando a igreja coloca alguma coisa para nós temos que, né, aderir, né, fazer coro com aquilo. Então a igreja pede que nesse mês de setembro a gente se aprofunde na Bíblia, conheça um pouco mais da Bíblia. Não é fácil entender a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, porque você sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico, grego, não é? Então, isso depois foi traduzido. Não é fácil compreender tudo que aconteceu na história desse povo, né?
Por isso aqui nessa Escola da Fé eu quero conversar um pouco sobre a história do povo judeu, porque todo o Antigo Testamento o que é? É a história de um povo que Deus preparou para chegar ao Messias. Então, se a gente não conhece a história do povo judeu, a gente não entende o que os escritores judeus, que são os profetas, etc., escreveram, né? Então, é importante um estudo desse tipo. Bom, as Sagradas Escrituras foram entregues na mão da igreja, por isso um documento básico que se chama Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, diz que é a Igreja Católica que recebeu de Jesus o encargo de guardar e ensinar as Escrituras, né? Jesus disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ide pelo mundo inteiro, preguem o Evangelho a todas as criaturas. Então, quem recebeu o encargo de receber, né, aí a palavra e ensinar. E eu quero, inclusive, já começar mostrando uma coisa muito importante. Quem tem a Bíblia, por exemplo, da CNBB, aqui no começo, ela traz um documento importantíssimo do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum. Dei Verbum, que quer dizer o verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Bem, esse documento do Concílio Vaticano II, ele está aqui na Bíblia da CNBB. E é um documento que eu recomendaria que as pessoas lessem. Por quê? Porque a Dei Verbum, ela explica como é que Deus se revela através da Bíblia e através da tradição, que é aquilo que não ficou escrito, mas que veio dos apóstolos, que chama de tradição apostólica. Por exemplo, o credo não está na Bíblia, e no entanto é o símbolo da nossa fé. De onde é que vem o credo? Vem dos apóstolos, por isso chama-se símbolo dos apóstolos. Não é? Não está na Bíblia que os sacramentos são 7. Ninguém vai contar na Bíblia que os sacramentos são 7. De onde é que vem? Da tradição dos apóstolos. Não está na Bíblia que a gente pode batizar derramando água ao invés de imersão. De onde é que vem? Vem dos apóstolos. Santo Irineu fala, lá do século II, que a igreja recebeu dos apóstolos a incumbência de batizar crianças. Não é? A Didaquê, que é o primeiro catecismo da igreja do século I, é chamada a doutrina dos 12 apóstolos. A Didaquê diz assim: como é que a gente deve batizar? Pode batizar mergulhando ou pode batizar por efusão, ou seja, derramamento de água. Século I. Não está escrito aqui na Bíblia. Então, vem da tradição. Então, a Dei Verbum, esse documento básico, que tem... algumas Bíblias trazem no começo. Não é muito longo, não. Eles são 26 parágrafos só. Explica para a gente a relação que existe entre a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. O que é o magistério? Papa e os bispos. O que o magistério faz durante esses 2000 anos? Ele olha a Bíblia, a palavra escrita, olha a tradição, a palavra que não foi escrita, mas que foi transmitida, e ele interpreta e tira para nós um ensinamento básico. Onde é que está esse ensinamento? Está aqui, o Catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo? O catecismo é a interpretação da Bíblia e da tradição transformada para nós em doutrina. Ok? Para você ter ideia, sabe quantas vezes o catecismo cita a Bíblia? 3.000 vezes. Você vai achar 3.000 citações da Bíblia aqui nos rodapés do catecismo. Bom, então, feita essa introdução, vamos caminhar aqui nos nossos slides, né? Então, a Dei Verbum, esse documento básico que é do Concílio Vaticano II, né? Ele diz assim: olha, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito da palavra de Deus confiado à igreja. Então, muita gente pensa que a igreja se baseia só na Bíblia escrita. Não. Quem se baseia só na Bíblia escrita são os protestantes. Nós, além da Bíblia escrita, temos a tradição e temos o magistério. Isso é ser católico, ok? Bom, a Dei Verbum diz assim, lá no número 10, né? Aqui está, catecismo não é, aqui é a própria Dei Verbum. O número 10 da Dei Verbum diz assim: o ofício de interpretar, o ofício quer dizer o quê? A missão,
de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Transmitida é a tradição. Foi confiado unicamente, vejam, um documento do Concílio Vaticano II, confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, a Dei Verbum diz, né? Quem tem a missão, ou seja, quem tem o carisma, quem tem a assistência do Espírito Santo para interpretar a Bíblia e a tradição é o magistério. O que é o magistério? O Papa com os bispos. Então, por exemplo, quando o Papa e os bispos se reúnem num concílio ecumênico, né? Tem um concílio ecumênico que tem 16 documentos, né? É o magistério que interpreta a palavra, a tradição, de acordo com os tempos que nós vivemos, e aí emitem documentos, ok? Muito bem. A importância das Sagradas Escrituras. O que a Bíblia fala dela mesma? Interessante. Vamos ver o que a Bíblia fala dela mesma. Pode passar. Olha, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus. Jesus disse que a Escritura não pode ser desprezada. João 10, 35. E por isso, São Paulo recomendava a Timóteo que se aplicasse à sua leitura. Então, a Bíblia dizendo que nós temos que aplicar a leitura dela. Isso aqui é uma citação da Bíblia, Timóteo, tá certo? Vamos lá. Jesus é a própria palavra de Deus, o verbo de Deus que se fez carne. Verbo quer dizer o quê? Palavra. Então, uma coisa que a igreja ensina, a palavra de Deus não é só o que está escrito ali. A palavra de Deus é Jesus. Ok? Aquilo que está ali é palavra de Deus. Mas tem mais coisas. A tradição não está escrita ali. Entende? Eu já falei, o credo não você nem vai encontrar ali. Entende? Então, a palavra mesmo, o verbo que se fez carne e habitou, é Jesus. Né? Vamos lá. No livro do Apocalipse, interessante essa passagem de Apocalipse 1,16. São João viu o Filho do Homem e de sua boca, aquela imagem, né? E de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Era já um símbolo da palavra de Deus. Porque a carta aos Hebreus, né? A carta aos Hebreus fala exatamente isso. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Corta dos 2 lados, né? É essa palavra que São João viu assim, né? Na boca do verbo, na forma de linguagem, no Apocalipse. Então, é o símbolo tradicional da irresistível penetração da palavra de Deus. Por que irresistível penetração? Porque a palavra de Deus, ela toca, ela transforma. São Paulo diz, ela exorta, ela edifica, ela consola, ela corrige, ela forma o homem de Deus na justiça. Ok. São Paulo resume todo o poder da palavra de Deus quando ele escreve a São Timóteo o seguinte. Por que Paulo escreveu muito a Timóteo? Eu gostaria de lembrar aqui uma coisa importante. São Paulo escreveu 13 cartas aos romanos, aos tessalonicenses, aos gálatas, né? etc. Escreveu 2 cartas pastorais a Tito e Timóteo. Por quê? Porque foram 2 bispos que ele sagrou como bispo e colocou em 2 lugares importantíssimos. Timóteo ele colocou em Éfeso e Tito ele colocou na ilha de Creta, ali perto da Grécia. 2 lugares importantíssimos. Por quê? Éfeso é na Turquia de hoje, era a capital da província romana da Ásia Menor. Éfeso tinha 300 mil pessoas no primeiro século. Eu estive lá em Éfeso já 3 vezes, há uma peregrinação da Canção Nova que passa pelos caminhos de São Paulo. Éfeso, para vocês terem ideia, tinha a rua calçada de mármore no primeiro século, de 2 quilômetros, e era coberta com madeira, porque era a rua de comércio. Ali tinha um templo do imperador romano, Trajano e outros. Então, por isso que São João foi morar em Éfeso com Nossa Senhora. E Paulo colocou Timóteo ali. Por quê? Porque ali era um lugar forte de evangelização. E colocou Tito, São Tito,
na ilha de Creta. Por quê? A ilha de Creta, no Mediterrâneo, era um ponto importantíssimo de parada dos navios para se abastecerem, etc. Tal. Então, era um ponto forte de evangelização. Por isso que Paulo escreve uma carta pastoral para Tito e para Timóteo, explicando como é que deve ser o bispo. O bispo deve ser casado uma vez só, não deve ser dado ao vinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? A gente tem que entender esses contextos para entender o conjunto também da Escritura, certo? Então ele fala para Timóteo, olha que citação bonita, segunda carta a Timóteo 3,16, toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Então, por isso que a Escritura não tem erro. Ah, mas parece que tem. Não é erro dela, é erro de interpretação. Ela tem que ser entendida no contexto histórico da época, na linguagem da época, no gênero literário, né? Tem o gênero apocalíptico, o gênero poético, o gênero não sei o quê, o midrax. Então, se a pessoa não entende, ele pode interpretar errado. Aí achar que a Bíblia tem erro. A Bíblia não. Por quê? Toda a Escritura, toda é inspirada por Deus e útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar na justiça. A Dei Verbo diz, a Escritura não tem erro. O erro que pode acontecer é de quem interpreta. Vamos lá. E há muito erro de interpretação. Muito erro de interpretação. Por isso que a Dei Verbo diz, lá no número 10, o ofício de interpretar a palavra de Deus, escrita ou transmitida, cabe exclusivamente ao magistério da igreja. Por isso o nosso catecismo, no parágrafo 889, o nosso catecismo diz que Cristo conferiu ao magistério participar da sua infalibilidade. Está aqui, ó. Isso aqui é muito significativo. É por isso, sabe, gente? É por isso que uma coisa maravilhosa na história da igreja, uma das coisas mais lindas que eu acho na história da igreja, nunca um papa cancelou o ensinamento de um papa anterior, em termos de doutrina. Pode ter mudado em termos de administração, pastoral, mas doutrina. Nosso credo tem 2000 anos e nunca nenhum papa, nenhum concílio mudou uma linha do credo. Já tivemos 21 concílios ecumênicos. Nunca um concílio ecumênico cancelou o ensinamento de um concílio anterior. Ou seja, é a infalibilidade da igreja. O Espírito Santo não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no primeiro século, outra no século X. É a mesma coisa. Olha aqui o que diz o parágrafo 889 do Catecismo. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade. Sabe, gente, essa é a nossa fé. A gente acredita nisso e vive de acordo com isso. Bom, a palavra de Deus nos questiona. Ai, como questiona, né? Puxa a orelha da gente. Interroga, ilumina, guia, consola, enfim, santifica. São Pedro diz que renascemos pela força dessa palavra. Olha a citação de São Pedro. Então, o que eu estou colocando aqui é o que a Bíblia fala dela mesma. Pode passar. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois haveis renascido, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Então eu fiz aqui um apanhado, o que a Bíblia fala dela, através dos seus escritores sagrados, para a gente abrir esse nosso estudo. Vamos lá. Lucas 8, 21. Quando avisaram a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos queriam vê-lo, o que o Senhor disse? Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ou seja, Jesus está dizendo, quem é a minha família? Né? A família da gente são aquelas pessoas que a gente se desdobra por causa deles. A gente tem intimidade com eles. A gente faz festa com eles. Não é assim? A família.
Então Jesus diz, quem é a minha família? Não é só a minha mãe, né? E ele não tinha mais irmãos, nem o pai já tinha morrido, São José. A minha família são todos aqueles, né, que ouvem essa palavra e põem em prática. É para nós também, né? Bom, eu gosto muito dessa citação do profeta Amós. O profeta Amós foi um dos profetas que viveu lá na época em que os judeus, né, muitas vezes buscavam aqueles ídolos e Deus ficava muito bravo, né? Deus se sentia assim como que um marido traído. E os profetas diziam, Israel, você é como uma mulher adúltera que se prostitui nos lugares altos, lá com os acerás, os baals, os molocos, né? Então esses profetas atuavam, Amós, Oséias, Zacarias, Jeremias, Isaías. O Amós tem uma palavra interessante sobre a Bíblia. Ele diz assim, eis que vêm os dias em que enviarei fome sobre a terra. Não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Sabe, eu acho que nós estamos vivendo um pouco esses tempos. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu era menino, eu não via ninguém com a Bíblia na mão. A minha casa, meu pai e minha mãe eram muito religiosos, ambos estudaram em colégios católicos, mas na minha casa não tinha Bíblia. Eles sabiam o catecismo, eles sabiam a doutrina, mas a Bíblia era assim, difícil, né, de encontrar alguém que tivesse Bíblia. Hoje eu vou nos grupos de oração, vou fazer palestra, todo mundo está com a Bíblia na mão. As pessoas hoje têm fome, têm sede, sabe, parece essa palavra do profeta. Isso é ação do Espírito Santo. Quem dá fome de ler a palavra de Deus, gosto, é o Espírito. Isso é sinal do derramamento do Espírito, é sinal do batismo no Espírito Santo. Não tem dúvida. Eu há mais de 40 anos que acompanho a renovação carismática católica, desde que Monsenhor Jonas, em 74, 72, nós conhecemos a renovação. Dali para frente eu vejo, e não é só no Brasil, não, eu já andei no mundo inteiro, em vários encontros da renovação carismática, em Roma, em Portugal, é no mundo inteiro. Há uma fome hoje pela palavra de Deus, graças a Deus. Muito bem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aí para acompanhar. Espera aí, você vai ver que o intervalo nosso é muito rápido. Se tiver que tomar um cafezinho, vai rápido. Já já a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. E eu quero aqui colocar alguns avisos antes de voltar ao estudo da Bíblia que nós estamos fazendo. Bom, primeira coisa que eu queria colocar, né? Você pode fazer a sua doação para a Canção Nova online, ok? Online, quer dizer, aí pelo seu computador, ok? Você pode acessar aí o site clube.cançãonova.com e você tem a maneira de você fazer a sua doação para a Canção Nova. A revista Canção Nova impressa não está mais sendo enviada, por questão de economia, para a Canção Nova, né? Mas você recebe o boleto bancário para você fazer a sua oferta para a Canção Nova, ok? Lembre-se do seguinte, Canção Nova não tem outra fonte de renda. Ela tem os produtos todos de evangelização, que vocês estão vendo aqui, né? O departamento audiovisual e as doações, ok? É isto que mantém uma despesa de mais ou menos 25 milhões de reais por mês, porque é rádio, TV, internet, mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 consagrados. Todo esse povo não vive de ar, né? Vive, né, de arroz e feijão. Então, tudo isso é importante. E você ajuda, assim, a evangelização. Outra coisa que eu quero divulgar. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook. facebook.com/Escola da Fé. E nós temos também um e-mail do programa, que é escoladafé@cançãonova.com. E temos o telefone da Canção Nova, que serve para tudo. É o 12 31 86 2600. Por esse telefone você tira as suas dúvidas, como é que você pode fazer a sua doação, como é que você adquire algum produto, ok? Muito bem. Outra informação, acampamento Quem Como Deus, de 15 a 17 de setembro. Agora, esse final de semana, né?
Começa amanhã. Será realizado então esse acampamento e o tema é este: defendei-nos no combate, ok? Que tem uma finalidade, né, de esclarecer, explorar a devoção a São Miguel Arcanjo. Estamos aí na quaresma de São Miguel Arcanjo, né, que vai aí até o dia da sua festa, dia 29 de setembro. Vão estar participando, presença, Padre Roger Luiz, Padre Serginho, Salete Ferreira, Rogerinha e Alexandre Oliveira, ok? Informações, o telefone que eu já dei, 12 31 86 2600, e também você pode entrar aí no site dos eventos da Canção Nova, eventos.cançãonova.com, muito fácil, ok? Tá aí. Então, essas são informações básicas. Eu quero rapidamente mostrar aqui 2 livros. Primeiro, este livro que eu lancei há pouco tempo, uma semana mais ou menos, As Consequências da Pornografia. Gente, isso aqui é algo muito sério. A pornografia está se tornando um problema de calamidade pública. Vou dar um dado para vocês impressionante. O governador do estado americano de Utah declarou a pornografia um problema de saúde pública no estado de Utah, nos Estados Unidos. As pessoas estão sendo dominadas pela pornografia de uma tal maneira que os psicólogos, os especialistas já estão comparando com o efeito como que dá droga na cabeça da pessoa. É seríssima essa questão. Para nós católicos, tem um agravante muito maior. Qual que é? É o uso do corpo humano como um objeto de pecado. São Paulo diz, o pior pecado é aquele que a gente comete com o próprio corpo. Por quê? Porque é o templo do Espírito Santo. Então, olha, os pais, os educadores têm que prestar atenção nisso daqui. Porque qualquer criança hoje, com o celular na mão, tem acesso a todas essas coisas. E é devastador na educação da criança. Olha, esse livro que eu escrevi, eu fiz uma pesquisa profunda. A indústria pornográfica nos Estados Unidos fatura cerca de 10 bilhões de dólares produzindo vídeos e filmes pornográficos. E para onde que isso vai? Isso vai para a internet. Vem para nós, vem para o mundo inteiro. O Japão, a indústria pornográfica do Japão está aqui. Dados tirados de sites sérios. Fatura mais de 5 bilhões de dólares. Então, o pecado está se transformando em dinheiro e arrebentando a vida das pessoas. Por isso que esse livro aqui eu coloquei. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa aqui. Depois eu quero falar um pouquinho desses livros aqui, mas deixo para outro intervalo. Vamos continuar ali. Pode voltar aí, Renata, com os nossos slides? Aliás, esqueci de uma coisa, me desculpem. Dizer o nome da cidade de vocês. Uma pequena homenagem que a gente faz, tá? Temos aqui amigos de Autônia, no Paraná. Pode levantar a mão que a câmera vai mostrar. Sejam bem-vindos. Aracaju, Sergipe. Serra, no Espírito Santo. Arujá, São Paulo. Belém do Pará. Barreiras, na Bahia. Rio de Janeiro, capital. Cuiabá, Mato Grosso. São Lourenço, Minas Gerais. São Bernardo do Campo, São Paulo. Fortaleza, no Ceará. Itapetininga, São Paulo. Curitiba, no Paraná. Poços de Caldas, Minas Gerais. Cachoeira Paulista, né? Aqui a nossa cidade, ok? Sejam bem-vindos. Continuando aqui, o que a Bíblia fala dela mesma, né? Essa passagem é maravilhosa, Lucas 24, 32. Quando Jesus explicava as Escrituras para os discípulos de Emaús, eles sentiam que se lhes abrasava os corações. E a gente sente também, né? Quando a gente medita profundamente a palavra, a Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? A leitura divina. É você, primeiro você fecha a porta do quarto, que Jesus diz, né? Faz silêncio, né? Deixa os problemas lá fora, deixa lá fora. Lê um trecho, lê de novo, pede ao Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para mim? O que está errado na minha vida? O que o Senhor está me dizendo para fazer? Ou seja, é uma meditação, uma reflexão em cima da palavra.
e Deus fala com a gente. Pode ser uma parábola do Evangelho, pode ser um texto, pode ser um salmo, Alexio Divina, né? Que, desde o primeiro século a igreja ensina, né? Abrasa o coração. Assim também continua a ser hoje para todo aquele que medita a palavra de Deus. Ela nos purifica no fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Pode passar? Pela meditação diária da Bíblia, o Espírito Santo vai nos santificando. É preciso mergulhar nesse grande tesouro na Sagrada Escritura. Bom, é por isso que a gente quer aprofundar aqui um pouco desse estudo. Como é que eu devo ler a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus foi escrita? Porque nós temos que entender o seguinte, gente. A palavra de Deus, ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão divina e tem uma dimensão humana. Foram homens que escreveram, os chamados agiógrafos. Agio, do grego, quer dizer santo. Grafos, escrito. Então, escritores santos, agiógrafos. Esses homens, eles receberam uma inspiração do Espírito. O que é essa inspiração? É uma iluminação da inteligência para escrever o que Deus queria, mas numa linguagem deles, num gênero literário deles, que não é o mesmo nosso. Então, Jesus usava muito a parábola, né? No Antigo Testamento vamos encontrar aqueles midraxes. O que são midraxes? Midrax é uma maneira assim, meio epopeia de narrar um fato, né? Dando uma ênfase de muita fé. Temos gênero apocalíptico, difícil de entender. Então Daniel usou Apocalipse, Ezequiel usou, São João no Apocalipse. Então essa é a face humana da Bíblia, que dentro dela traz a verdade religiosa, ok? Então você pega, por exemplo, todo o Gênesis. O Gênesis é todo cheio de metáforas, alegorias, mas que tem uma verdade religiosa embutida ali. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, houve o pecado, Deus prometeu a salvação, está tudo embutido ali. Então, com os olhos do Espírito Santo, a igreja tira aquele fio de ouro que está escondido ali dentro. Eu costumo fazer essa comparação. Quando você compra um remédio, imagina você vai comprar um remédio que vem dentro de um vidro, um remédio líquido. Um antibiótico, por exemplo, líquido. Ele vem dentro do vidro e o vidro vem dentro de uma caixa. Não interessa a caixa, não interessa o vidro. O que interessa? O antibiótico. Entendeu? A Bíblia também. A Bíblia tem uma roupagem humana, tem uma linguagem humana. Não é isso que interessa. Interessa o antibiótico que está lá dentro. Aquilo que foi inspirado por Deus, que é a verdade religiosa. Então a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história, não é um livro de etnia, não. É um livro de verdades religiosas. Ok? Então, por exemplo, né, o mundo foi criado, não foi criado em 6 dias. O mundo foi criado em 13,7 bilhões de anos. Quem descobriu isso foi um padre da igreja, um astrofísico, doutor em astrofísica, o padre George Lamette, que descobriu o Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. Então, aqueles 6 dias que aparecem ali são simbólicos, alegóricos, fases da evolução, né, que o mundo sofreu e chega até nós. Então, essa interpretação é que é importante a gente ter. Eu escrevi um livro chamado Ciência e Fé em Harmonia, em que junta essas duas coisas. Bom, pode passar? Como a Bíblia foi escrita? Tá aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha, esse assunto nosso vai continuar em várias aulas, viu? Eu acho que vamos chegar até o final do ano com esse assunto. Desde os tempos anteriores a Moisés, ou seja, 1200 anos antes de Cristo, eu quero dar uma explicação aqui rápida, que eu não sei se todo mundo entende o que é esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos traçar uma linha do tempo aqui. Aqui vamos supor o ano 0, onde nós temos Jesus Cristo. Daqui para cá é o que a gente chama de antes de Cristo. E daqui para cá é o que chama de depois de Cristo. Depois de Cristo. Então daqui para cá aumenta. Então o ano 100,
ano 200, etc., ano 2017, nós estamos hoje. Para cá, vai crescendo em sentido contrário. Então você tem menos 100, ou seja, 100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo. E aí, por exemplo, 1200 antes de Cristo. Aqui nós temos mais ou menos Moisés. É onde a Bíblia começou a ser escrita. Então, indo para Jesus, vai diminuindo numericamente, mas antes de Cristo. Então, por exemplo, quando os judeus foram levados para o exílio da Babilônia, foi lá no ano 590 antes de Cristo. Voltaram no ano 520, mais ou menos. Foram 70 anos de exílio. Então, repare que vai diminuindo numericamente. Por quê? Porque vai chegar lá no zero, depois aumenta. Então, tem que entender essa escala do tempo para entender isso que eu vou colocar agora. Então, 1200 antes de Cristo, a Bíblia começou a ser formatada por Moisés. Até o século passado, se pensava que Moisés é que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, ou os judeus chamam também de Torá. Gênesis, Êxodos, Número, Levítico e Deuteronômio. Hoje já se sabe que não foi bem assim. Moisés, ele já compilou algumas coisas, muita coisa ficou guardada só na memória e foi passando de geração em geração, até que mais tarde isso foi sendo escrito. Então vamos ver. Então, escrever era uma arte rara e cara. Vocês sabem, antigamente não tinha papel como hoje. Onde é que se escrevia? Em pele de carneiro, pergaminho. E se escrevia com a pena de ganso molhando na tinta. Era quase que desenhar a palavra. Então, o judeu guardava muito aqui, ó, na memória. E a gente sabe como é que a memória é forte, vai passando de pai para filho. Então, tudo começou lá, né? Então, se escrevia em tábuas de madeira, papiro, pergaminho, que era couro de carneiro. A gente encontra lá, por exemplo, 4.000 anos antes de Cristo, a gente já encontra lá de onde veio Abraão, da Caldeia, né? Encontra, por exemplo, aqueles cuneiformes, né? Era escrito em tabuinhas. Não é isso aqui com o tempo. Difícil de escrever. Então, muita coisa se guardava na memória, tá? Então, Moisés foi o primeiro codificador das leis, tradições orais e escritas de Israel. Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, aquele monte de leis que a gente encontra lá no livro do Levítico, no livro do Êxodo, no Deuteronômio. Muito bem, vamos lá. Quem é que escreveu o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus é básico. Os judeus diziam a lei e os profetas. O que é a lei para eles? Era o Pentateuco. E os profetas, né? Bom, a teoria que a Igreja Católica aceita é a seguinte: de fruto de muita pesquisa, de muito estudo, de arqueologia, paleontologia, história antiga, línguas antigas, a Igreja tem batalhões estudando isso. Você pega a Escola Bíblica de Jerusalém, ainda hoje está fazendo escavações para entender. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Israel, em 1984, lá na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus fez aquele discurso do capítulo 6 de São João sobre a Eucaristia, eu cheguei na sinagoga de Cafarnaum, que hoje ela está em ruínas, e eu vi um buraco lá, e um homem, não me lembro, ele estava até com um chapéuzinho de pano na cabeça, lá dentro do buraco, e eu percebi, é um pesquisador. Porque ninguém mexe numa coisa sagrada dessa. E eu perguntei para ele, o que o senhor está fazendo aí? Ele disse, eu sou padre da Escola Bíblica de Jerusalém, estou aqui, é um padre da área de arqueologia, estava pesquisando ali dentro. Então a igreja estuda muito, né? Então a igreja coloca o seguinte, a partir do rei Salomão, que reinou mais ou menos 900 anos antes de Cristo, 970 antes de Cristo, né? Para cá, ó. Tá? Na corte de Salomão e na corte do rei Davi, que foi o pai dele, foram talvez os lugares onde havia os primeiros escribas
que eram sacerdotes, ou seja, gente que sabia escrever, e escriba era um especialista, escrever era uma especialidade. Então ali, né, surgiu um grupo de escritores que zelavam pelas tradições de Israel, pegava todo aquilo que veio traduzido de geração em geração, escribas e fariseus, e do seu trabalho surgiram então 4 coleções de narrativas históricas que deram origem ao Pentateuco. Então, a partir de 1000 anos antes de Cristo, aquilo que já vinha lá de Moisés foi sendo escrito e chegou até esses 5 livros da Bíblia que nós temos hoje. Vamos caminhar mais um pouco. Pode passar. Então, houve uma primeira coleção que foi chamada o Código Javista, J, onde predomina o nome de Javé, por isso chamado Código Javista. Tem estilo simbolista, dramático, vivo, mostra Deus muito perto do homem, teve origem no reino de Judá com Salomão. Então, aí na corte de Salomão surgiu um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro escrito chamado Código Javista, onde nós temos uma narração, por exemplo, do Gênesis, né? Pode passar. Depois surgiu um chamado Código Eloísta, que predomina o nome Elohim, que quer dizer Deus no hebraico, né? Foi redigido entre os anos 850 e 750 a.C., no reino cismático da Samaria. Não usa tanto esse antropomorfismo do Código Javista. O que é o antropomorfismo? É dar a Deus características humanas. Bom, isso não é muito fácil da gente entender, mas eu vou fazer uma explanação rápida. Tá? Então, por volta do ano, quando Salomão morreu, era o rei das 12 tribos de Israel. As 12 tribos se dividiram em 2 partes. Houve brigas entre eles. 2 tribos ficaram no sul, em Jerusalém. Era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, de onde nasceu Jesus. As 10 tribos outras separaram e ficaram no norte, com a capital em Samaria. Eram as tribos de Dan, Neftali, Ruben, Zabulon, Aser, etc. Você sabe que Jacó teve 12 filhos que deram as 12 tribos de Israel. O primeiro escrito que eu coloquei antes, Javista, ele surgiu no sul, com Salomão, que era o rei, né, de tudo. O segundo escrito surgiu nas tribos do norte, que tinham se separado. Por isso que está colocado aqui, no reino cismático da Samaria. Eram as 10 tribos de Israel. Ali surgiu esse escrito eloísta. Muito bem. Só que as 10 tribos do norte foram levadas para o exílio na Assíria no ano 722. O rei Sargão II da Assíria, da região da Babilônia, invadiu a Samaria e levou as 10 tribos para o exílio. Este escrito eloísta, que nasceu ali, foi levado para Jerusalém e se juntou com o escrito que já tinha ali, que era o Javista. Então houve uma junção do escrito Javista do sul com o eloísta e deu o código JE, Javista Eloísta, que está aqui. Então, quando houve a queda do reino da Samaria em 722, na mão dos assírios, o código eloísta, que nasceu lá, foi levado para o reino de Judá no sul, onde houve a fusão com o código J, dando a origem JE. Gente, tudo isso aqui é fruto de pesquisas profundas de arqueólogos e exegetas e biblistas. Pode passar. Surgiu depois um terceiro código, Deuteronômio. Que código foi esse? A palavra Deuteronômio quer dizer o seguinte: repetição da lei em grego. Acredita-se que teve origem nos santuários do reino cismático da Samaria, o reino do norte, né? Repetindo a lei que se obedecia antes da separação das tribos. Encontraram mais uns escritos nas tribos do norte. Pode passar. Então ficamos com um código D. Então você tem um código J, o código E e um código D. Javista, eloísta e Deuteronômio. Vai guardando aí. Após a queda da Samaria para os assírios, que eu já falei, este código deve ter sido levado para o sul também, e tudo indica que tenha ficado guardado no templo até o reinado do rei Josias em Jerusalém, que foi nessa época 640 a.C. O rei Josias encontrou isto no templo, né?
como a gente vê lá no livro dos Reis, 2 Reis 22. Então aí juntaram tudo, o código javista, que era do sul, com o código eloísta, que era da Samaria, com o código de Deuteronômio, que também era da Samaria e desceu para o sul. Bom, daqui a pouco termina. Mais um slide, passa aí. O código de Deuteronômio sofreu modificações e a sua redação final é do século V a.C. Ou seja, quando o povo voltou do exílio. Aqui o povo voltou do exílio. 520 a.C. Por volta do século V, esse código sofreu. Então, surgiu então a chamada Torá, né? Os 5 livros primeiros da Bíblia. No Deuteronômio, se observa 5 Deuteronômios, ou seja, 5 vezes a repetição da lei. Por quê? Porque a gente vê a lei repetida várias vezes. Porque essas fusões, às vezes se repetia mesmo escrito num, no outro, no outro. Por exemplo, você vê, por exemplo, a narração do mundo tem 2 narrações. Do Gênesis, pode reparar. Da criação do homem, da criação do mundo. Por quê? Um veio de uma fonte javista, outro veio de uma fonte eloísta. Tá? A característica forte do Deuteronômio é o estilo forte que lembra as exortações, as pregações dos sacerdotes ao povo. Então, os estudiosos vão voltando às origens, entendendo como é que... Bom, aí você começa a entender o seguinte, que a Bíblia não foi escrita assim, alguém sentou numa mesa e escreveu um livro, como a gente faz hoje. Não, foram juntando coisas. Agora, o que nós temos que entender? O Espírito Santo atuou nisso aí. Entenderam? Por isso que se fez um texto sagrado. Agora, vejam bem, cada local desse tinha uma cultura, tinha uma literatura, tinha os seus costumes. Por isso que é complexo. Bom, pode passar? Finalmente tivemos um 4º código, um código P, chamado sacerdotal. Que código é esse? Provavelmente os sacerdotes judeus, durante o exílio da Babilônia, que foi de 587 a 537 a.C., tenham redigido as tradições de Israel para animar o povo no exílio. O povo foi para o exílio. Houve 2 exílios. Reparem que eu falei, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. As 10 tribos do norte foram levadas para o exílio no ano 722, o exílio da Assíria, com o rei Sargão II. No ano 590, mais ou menos, as 2 tribos de Jerusalém foram levadas para o exílio também. Da onde? Da Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Ok? Esse povo todo lá no exílio ficou pensando, ficou rezando. Só que eles não tinham mais o templo, não tinha mais os sacerdotes. Profeta só tinha quem? Só tinha o profeta Ezequiel, que foi para o exílio. Ali, os sacerdotes judeus, segundo possíveis estudos, eles escreveram mais um pouco, que os estudiosos dão o nome de código P, código sacerdotal. Bom, colocam as tradições de Israel para animar o povo no exílio. Esse código contém dados cronológicos, tabelas genealógicas. A gente encontra aquelas tabelas genealógicas na Bíblia, né? Ligando o povo do exílio aos patriarcas. Isso para quê? Para o povo não perder a fé, não perder a esperança. Ok? Depois, para mostrar-lhes que foi o próprio Deus quem escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal. Está lá no Êxodo. Então, o código P, esse código sacerdotal, enfatiza o templo, a arca, o tabernáculo, o ritual, a aliança. Por quê? Para o povo no exílio não perder a fé. Que fé é essa? A fé de que nós somos o único povo, que somos o povo de Deus, que daqui vai nascer o Messias, o Salvador. Então, essa juntão desses 4 códigos, código eloísta, código javista, código Deuteronômio e código sacerdotal, deu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Veja como a coisa é complexa, né? Mas os estudiosos entendem isso. Passa mais um slide só para eu fechar, para a gente fazer o intervalo, por favor. Então, para fechar, tudo indica que no século V a.C., mais ou menos aqui, logo que o povo voltou do exílio da Babilônia, né? Um sacerdote
aquele sacerdote Esdras, que voltou do exílio, tem um livro de Esdras na Bíblia, né? Ele tenha fundido os códigos javista, eloísta, com o sacerdotal, colocando como apêndice o código deuteronômio, formando assim o Pentateuco, ou a Torá, como nós temos hoje. Compreenderam? Eu sei que é complicado, mas é essa a realidade. Eu não posso inventar outra coisa aqui que não seja. Ou seja, resumindo, o Pentateuco ele gastou mais ou menos de 1200 a.C. até 500 a.C. Ou seja, você pode colocar aí, então, essa diferença de tempo, mais ou menos 700 anos, em que foram juntados esses 4 códigos, eloísta, javista, sacerdotal e deuteronômio, e deu o livro, que para os judeus era fundamental. Por exemplo, quando os judeus retiraram alguns livros da Bíblia, que depois Lutero seguiu, uma das exigências era essa: se o livro tivesse em desacordo com a Torá, tinha que sair da Bíblia. Por quê? Porque a Torá era a tradição básica deles. Entenderam? É isso aí. Então, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Último bloco do programa, eu quero só, antes de lembrar o seguinte: Canção Nova está digitalizando a televisão. O que é isso? É uma exigência do Ministério das Comunicações, que já vem aí, essa exigência já não é desse governo, já é dos governos anteriores, ok? Porque o mundo inteiro está fazendo isso. É uma modernização das transmissões, que sai do sistema analógico, um sistema antigo, arcaico, e vem para o sistema mais novo, né? Digital. Só que isso custa caro, mas graças a Deus a Canção Nova já tem o canal dela digitalizado em 150 cidades, e graças às doações das pessoas. E nós pedimos que continue, porque quantas cidades o Brasil tem, você sabe? Mais ou menos 6.000. A Canção Nova já atingiu 150 cidades grandes, mas tem muito campo pela frente, ok? E o que vai acontecendo? Vai acontecendo que o sistema digital, o sistema analógico vai sendo desligado, por exigência do governo. E se a Canção Nova não entra com a transmissão nova, digital, aquela cidade fica sem o sinal da Canção Nova. Então, resumindo tudo, a Canção Nova pede a sua ajuda para fazer isso, porque não tem ajuda governamental para fazer isso, não. Cada televisão se vira para resolver o problema. E tem que mudar uma série de coisas, tem que mudar o sistema de transmissão por satélites, etc, ok? Mas graças a Deus, a Canção Nova está caminhando nisso e pede a sua ajuda, ok? Muito bem. Eu quero mostrar, antes de voltar aqui, eu quero mostrar esta coleção aqui de livros. Eu estou trabalhando com a coleção de pequenos livros. Por quê? Porque as pessoas têm muita dúvida hoje sobre questões importantes da nossa fé católica. Então, eu estou fazendo um trabalho assim meio de formiguinha. Em pequenos livros, inclusive ele é grampeado para ficar assim até mais barato, inclusive, né? Você sabe o que foram as cruzadas, né? Você sabe o que foi o caso Joana d'Arc, aquela moça que morreu na Inquisição e tal? Por que venerar as santas relíquias? Sabe o que foi o caso Galileu Galilei? Você sabe como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Enfim, é uma coleção que já está chegando aí nos 20 volumes desse e vai crescer, se Deus quiser, muito ainda. Para quê? Para ajudar as pessoas a tirarem as suas dúvidas. Junto com isto, eu criei pelo meu site uma escola de teologia à distância, um curso de teologia à distância. Chama Escola da Fé Online. É aula 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira, mais ou menos meia hora por dia, né? Tem um vídeo, tem um áudio, tem uma parte escrita sobre teologia. Mas assim, matéria por matéria. Já tem mais de um ano esse curso. Só que quem entra hoje, ele pode assistir todas as aulas anteriores. Baixa no seu computador, faz o download e vai assistindo, ok? Começamos lá com a criação do mundo, quem é Deus, etc. Depois tem Cristologia, Mariologia, Pneumatologia, Teologia Sacramental, História da Igreja, curso bíblico,
toda a teologia. É um curso aí para 4, 5 anos, para você fazer em casa, devagar, ok? Então, quem tem interesse em estudar, né, entra lá, tem uma caixinha lá no site Cleofas, escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali que você tem todas as informações. É uma tentativa de ajudar o nosso povo a conhecer um pouco mais a nossa fé. Muito bem, pode passar. Continuando o nosso estudo, os livros da Bíblia foram escritos em basicamente 3 línguas, na maioria 2, né? Línguas antigas. O hebraico, são todos os livros chamados protocanônicos do Antigo Testamento. Em aramaico, que era a língua que Jesus falava, o Evangelho de São Mateus foi escrito em aramaico. E o grego, muitos livros foram escritos em grego. Então aí você já vê a dificuldade que é de pegar isso tudo e trazer para o português, para o francês, entendeu? Então tem um especialista nisso aí. O hebraico era escrito sem vogais, até o século VII depois de Cristo. Então, por exemplo, o hebraico ia escrever, é como hoje o povo está fazendo, né? Parece que está voltando isso, né? O pessoal escreve no WhatsApp, mensagem, MSG. O que o povo está fazendo? Tirando as vogais, não é isso? Tudo bem, TD. O que o povo está fazendo? O povo está voltando para o hebraico. O hebraico era assim. O hebraico não tinha vogais, né? Então, por exemplo, o JHS. O que é o JHS? É Jesus no hebraico. Só que se você colocar as vogais, dá o Joshua, que no hebraico dá o J. Eles só tinham as consoantes. No século VII, depois de Cristo, aqui ó, depois de Cristo, na França, os judeus que nasciam na França já não conseguiam mais ler, não conseguiam entender, porque não tinha vogais. Os antigos sabiam. Aí, os judeus na França, os chamados maçoretas, colocaram as vogais. Então você vê hoje na língua hebraica umas coisinhas assim, uns pontos, são o que para nós equivale a vogal, para eles poderem entender melhor, ok? Estou colocando isso, né, para a gente entender um pouco também a dificuldade, né? Então, somente no século VII até o século X depois de Cristo, os rabinos judeus fizeram a vocalização do texto hebraico, introduzindo as vogais no chamado texto massorético. Ok. Isso também tem repercussões na Bíblia. Bom, outro aspecto interessante, a Bíblia sempre foi dividida em capítulos e versículos? Não. Hoje, a gente tem a Bíblia dividida em capítulos e versículos. Como é que foi essa história? Vamos entender um pouco disso. Passa aí. Os escritores antigos, eles não dividiam o texto sagrado em capítulo e versículo. Os cristãos é que fizeram isso, para fazer as citações para a liturgia. Então hoje, você fala, né, segunda carta de São Paulo a Timóteo, né, isso foram os cristãos que fizeram, e com a Bíblia inteira, né? Então, começou quando? Eusébio de Cesareia, que era um bispo da cidade de Cesareia, que morreu no ano 340, dividiu os evangelhos em 1162 capítulos. A primeira divisão que alguém fez, Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia foi um escritor extraordinário que escreveu a primeira história da igreja, né? A história eclesiástica. Vamos em frente. Na Idade Média, agora já na Idade Média, aqui mais ou menos por volta do ano aí, 500 para frente, né? O arcebispo Estevão Langton de Cantuária, na Inglaterra, ele morreu em 1228, ele distribuiu o texto latino do Antigo Testamento e do Novo Testamento em capítulos. Então ele fez uma divisão em capítulos. Esta divisão foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego dos 70. O que é esses 70? 70 é aquela tradução que foi feita da Bíblia no ano 200 antes de Cristo, no Egito. O rei do Egito, Ptolomeu, queria ter na biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo, fundada por Alexandre Magno, por volta do ano 340, ele queria ter todos os livros do mundo. Então ele trouxe 70 rabinos judeus da Palestina para o Egito, traduziram a Bíblia do grego para o hebraico. Ficou chamada a versão dos 70.
a Septuaginta, né? Então, essa divisão do Lântulo, ela foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego dos 70 e do Novo Testamento e está em uso até hoje, essa divisão. Mais um passo à frente, passa aí. A divisão dos capítulos e versículos, como nós temos hoje, é do século XVI. Então, alguém aperfeiçoou aquilo que o Langton fez em 1200 e pouco e dividiu também em versículos e capítulos. Finalmente, Santos Pagnino de Luca, que morreu em 1554, dividiu o Antigo e o Novo Testamento em versículos numerados, né? E aí, um outro elemento, Roberto Estevão, tipógrafo francês, refez a distribuição do Novo Testamento em 1551. Pode passar? Então, aí a gente vê como é que essa divisão da Bíblia foi feita. Aos poucos foram dividindo a Bíblia em capítulos e versículos, até que mais ou menos por volta de 1551 chegou como nós temos hoje. Então vocês estão vendo que toda a evolução da Bíblia é lenta, né? Vai se aperfeiçoando aos poucos. Muito bem, uma coisa importante, sem a ação divina através da igreja, não teríamos como saber quais seriam os livros da Bíblia e nem o texto original teria resistido incorruptível ao longo dos séculos. A igreja foi quem guardou tudo isso para nós desde Jesus Cristo até hoje. Isso não há dúvida. A bibliografia mostra isso, a ciência mostra isso. Pode passar. Os livros que compõem a Bíblia católica. Nós sabemos que a Bíblia protestante tem 6 livros a menos, né? Ou 7. Né? Bom, esta é a composição da Bíblia católica, usada desde os apóstolos, pelos santos padres, pelos santos doutores e por toda a igreja. 73 livros, quando você conta Lamentações separado de Jeremias. Se contar junto, dá 72. 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Esta é a Bíblia católica. A Bíblia protestante não tem 76, tem 66. Vamos, pode passar. O Antigo Testamento. Aqui eu coloco cada livro da Bíblia dentro do contexto da história do povo judeu, para a gente começar a entender. Então, por exemplo, das origens até o tempo dos reis. Que reis? Salomão, Saul, Davi, que é o quê? Desde Moisés até mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo. Está por aqui. Na época dos reis. Então nós temos aí 7 livros que contam essa história. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Então, esses livros, eles vêm lá de Moisés até Josué. Quando o povo judeu vem do Egito e entra na terra prometida atravessando o Rio Jordão. Ok? Depois do livro dos reis até o exílio. Exílio, quando eles foram levados para a Babilônia, aqui, ó. Então, dos reis até o exílio, então nós vamos ter aqui os livros de Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Reis 1, Reis 2, Crônicas 1 e Crônicas 2, que são chamados livros históricos, né? A Bíblia tem os livros das origens e tem os livros das histórias dos reis e etc. Pode passar? Depois, após o exílio da Babilônia, depois que o povo volta do exílio, aqui, ó, 520, mais ou menos, 530. Então nós vamos ter os livros escritos por Esdras e Neemias, que voltaram do exílio, reconstruíram as muralhas de Jerusalém, reconstruíram o templo que Nabucodonosor tinha destruído em 590. Então, Esdras, Neemias, a história de Tobias, que é contada ali o que aconteceu no exílio com ele, a história de Judite, que venceu aquele rei Holofernes, o livro de Esther e os Macabeus 1 e 2. São depois do exílio, ainda antes de Cristo. Depois temos 7 livros chamados sapienciais, que são livros voltados para o ensino e para a oração, que foram sendo escritos desde o tempo de Salomão até
praticamente o ano 200 antes de Cristo. Ou seja, de 1000 antes de Cristo, mais ou menos, até 200 antes de Cristo, nós temos livros sapienciais, a sabedoria, né, que os judeus foram acumulando ao longo da história e que depois foram escrevendo. Então aí nós vamos ter o quê? O livro de Jó, que é uma reflexão sobre o sofrimento. O livro dos Salmos, livro de oração, contando as angústias, a fé do povo. Os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, o Eclesiástico, que se chamava Sirácida, e depois mudou o nome para Eclesiástico, porque Eclesiástico vem de eclésia. Como o livro de Sirácida era muito usado pela igreja, na educação dos catecúmenos, começaram a chamar de o livro da igreja, o livro da igreja. O livro da igreja ficou Eclesiástico, mas o nome original era o livro de Siraque. Bom, depois temos o livro da sabedoria. Esses livros são livros sapienciais. Então você está vendo, temos o livro das origens, o livro dos reis, da história, os livros sapienciais. Veja como é que a Bíblia é bem moldada. Pode passar? Depois temos os profetas, chamados profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são 6 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, que faz parte de Jeremias, né? Baruque, Ezequiel e Daniel. Por que são chamados maiores? Não é que é um profeta assim, é que a influência deles na história do povo foi muito forte. Depois tivemos profetas menores, né? 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu vou mais para frente, em aulas subsequentes, eu vou mostrar em que época cada profeta desse escreveu e por que escreveu, ok? Para a gente entender, quando lê o livro, saber a época que o profeta escreveu, por que ele escreveu aquilo, o que estava acontecendo. Porque é a história do povo que os profetas foram guiando esse povo. Para quê? Para esse povo não perder a fé. Porque desse povo ia nascer o Messias. Esse povo não podia acabar. Mas Deus deixava o povo para o exílio, por quê? Porque esse povo era cabeça dura. Ao invés de adorar a Deus, ia adorar os ídolos. Então Deus, então vocês vão ralar lá no exílio. Lá vocês vão aprender a comer o pão que o diabo amassou, como se diz, e vão de novo voltar para mim. E voltava. É tudo que os profetas mostravam. Você lê Jeremias, Isaías, Amós, Miqueias, Zacarias, todos eles, né, dizendo: Israel, você está sofrendo porque você abandonou o Deus verdadeiro. É como a gente também, né? De vez em quando Deus deixa a gente cair do cavalo, né? Para deixar de ser orgulhoso, de ser vaidoso, né? Achar que pode fazer as coisas sem Deus. A história do povo é a história da gente também, né? Bom, e aí temos o Novo Testamento, que é mais fácil de entender, porque já é então a partir daqui, ó. Foi escrito daqui até aqui. Na verdade, a partir do ano 50 até o ano 100, mais ou menos, foram escritos todos os livros do Novo Testamento. É um período pequeno. Nós temos então Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, né? Pode passar. Depois temos as cartas de São Paulo, né? Na verdade não são 14, são 13. Aqui está incluído Hebreus, mas Hebreus não foi escrito por São Paulo. É que até o século passado se pensava que a carta aos Hebreus foi escrita por São Paulo. Hoje, os mais entendidos em Bíblia acham que não foi escrito por São Paulo. Por isso que, na verdade, a gente fala 13 cartas, tirando Hebreus daí, mas é um livro inspirado pelo Espírito Santo e muito bonito. Aliás, uma coisa interessante de entender aqui nas cartas de São Paulo. Vocês reparem que as cartas de São Paulo são todas escritas para cristãos que vieram do paganismo. Eram chamados gregos. Hebreus não. Hebreus é uma carta escrita para os cristãos que vieram do judaísmo. Por isso é completamente diferente a carta aos Hebreus da carta aos Romanos, aos Gálatas, aos Tessalonicenses. Por quê? Porque os judeus já conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento. Os pagãos não.
Então, a gente repara que o ensino é diferente, tá? E depois temos as cartas dos outros apóstolos, que são oito livros, né? Carta de Tiago, 2 cartas de São Pedro, 3 cartas de São João, a carta de Judas e termina no Apocalipse. E aí diz o seguinte: não tem mais nada para entrar na Bíblia. A inspiração divina mostrou para a igreja o seguinte: a Bíblia está completa. Não tem mais nada a ser revelado por Deus de maneira assim, inspirada pelo Espírito Santo, garantida. O que falta agora é entender o que está aqui. O catecismo fala, a Bíblia, a revelação de Deus está completa, mas não está toda entendida. Por isso que a igreja tem batalhões de teólogos estudando, arqueólogos, paleontólogos, biblistas, especialistas em línguas antigas, especialistas em geografia antiga, história antiga, para entender melhor ainda o que está aqui. O essencial a igreja sabe. O essencial a igreja sabe. Mas de vez em quando você, olha, descobriram não sei o que novo em Israel. Uma cidade, esses dias descobriram as ruínas de uma cidade antiga, a cidade de Magdala, que é a cidade de Madalena. Estava soterrada. Os arqueólogos encontraram a cidade. Isso ajuda a entender melhor certas coisas. Não muda a verdade religiosa, mas dá mais entendimento. Por isso que a igreja continua estudando ainda muito tudo isso. Bom, pode passar para a gente continuar aqui. Agora, um ponto importante, a Igreja Católica e a Bíblia. A gente sabe que a igreja foi quem colocou a Bíblia como ela está hoje. Desde lá dos primeiros séculos, né, do cristianismo, a igreja foi selecionando quais livros eram ou não inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Então vamos ver isso aqui. Se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia como nós temos hoje. Ou seja, com 72, 73 livros canônicos, isto é, inspirados pelo Espírito Santo. Foi num longo processo de discernimento que a igreja, desde os tempos dos apóstolos, foi berçando a Bíblia e descobrindo os livros inspirados. Ok? O padre Paulo costuma dizer assim, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Ele usa essa expressão, né? Ou seja, esses livros que estão aqui, quem garante que são inspirados pelo Espírito Santo é a igreja. Por quê? Porque nenhum livro da Bíblia tem o índice da Bíblia. Nenhum escritor sagrado diz, olha, os livros inspirados são esses. Gênesis, não. Quem é que... Qual foi a autoridade que disse, aqui temos os livros inspirados pelo Espírito Santo? E tirou daqui 60 livros, os chamados apócrifos. Essa autoridade foi a Igreja Católica. Então, quem não acredita na infalibilidade da igreja, quem não acredita que a igreja teve a inspiração do Espírito Santo para selecionar, discernir os livros, não deve ler a Bíblia. Porque quem selecionou foi a Bíblia. Por que a igreja tirou 60 e ninguém reintroduziu nada disso aqui? Porque acreditavam na igreja. A Reforma Protestante retirou 6, mas não reintroduziu nenhum dos 60 e tantos que a igreja tinha retirado. E eu vou mostrar isso aqui depois, nas aulas seguintes. Hoje já não vai dar mais tempo. Bom, pode passar aí. Então, garante-nos o Catecismo da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II o seguinte, olha, Dei Verbo, número 8, aquele documento que eu já falei do Concílio, e o Catecismo diz assim, foi a tradição apostólica, a tradição que vem dos apóstolos, que fez a igreja discernir quais escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Ou seja, a tradição da igreja, os padres, os papas, os doutores, os bispos, nos concílios, no concílio de Cartago III, Cartago IV, no tempo de Santo Agostinho, no tempo de São Jerônimo, esses gigantes da igreja foram dizendo,
Isso não é inspirado, esse é. Esse não é inspirado, esse é. Os chamados apócrifos. Ou seja, quem fez esse trabalho hercúleo de separar o que era ou não era, foi a igreja. Tá? Mais um slide só para a gente terminar por hoje. Santo Agostinho. Vamos terminar com uma frase bonita. Olha aqui. Santo Agostinho nasceu em 340 e morreu em 430. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Eu não acreditaria que o Evangelho é inspirado pelo Espírito Santo se não fosse a Igreja Católica. Isso lá, século IV. Ok? Então, esta é a base de nós acreditarmos na Bíblia como palavra de Deus. Ok? Terminou? Terminou o tempo por hoje. Eu agradeço a vocês que vieram participar aqui ao vivo. Você de casa, né? Você de casa que nos acompanhou. E eu gosto sempre de terminar aos diáconos e padres que nos acompanham, que daí das suas casas mesmo, dê a bênção para nós. Não tem nenhum diácono aqui não, né? Não tem. Porque a bênção pode ser dada à distância, vocês sabem, né? Então, olha, Jesus dizia assim, os apóstolos, prega o reino e cure os doentes. Então, sabe, gente, depois que a gente ouve a palavra de Deus, Deus gosta de curar a gente. Está escrito. Então, põe agora aí essa intenção. O que você precisa hoje? De cura, de libertação, de graça, não é? Vocês ficaram sentadinhos nessas cadeiras aí tão desconfortáveis, sem encosto. Pede agora a Deus a graça que você precisa. E olha, tem muito padre que eu encontro que ele fala, olha professor, eu dou a bênção lá, viu? Ó, muitos padres me dizem isso. Pode ter certeza. Muito padre e diácono agora vai dar a bênção para nós todos. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre todos nós essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Grande abraço. Obrigado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!